Oiê, boa noite, sejam bem-vindos. Estou aguardando o nosso convidado de hoje chegar. Opa, foi só falar. Lino, eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, que aí já coloco você na conversa, tá? Enquanto isso, deixa eu falar um pouco sobre esse projeto. Desde que começou a quarentena, eu passei a entrar em contato com profissionais do mercado literário, a convidá-los a participarem de entrevistas aqui. E tem sido, felizmente, um sucesso. Já passou muita gente boa por aqui. A programação é intensa, de segunda a sexta, sempre às 19 horas. Estão todos convidados a virem conhecer esses profissionais. E se vocês quiserem ver as entrevistas que já ocorreram, é só clicar no link da minha bio, tá? Que leva vocês lá para o meu canal do YouTube. E lá tem todas as entrevistas que já passaram por aqui. Dito isso, bora colocar Lino nessa conversa. Lindo! Bastante coraçãozinho para o Instagram entender que essa live é relevante, convidar outras pessoas. Enviem perguntas para o Lino que ele vai responder no final. Opa! Ao contrário. Acontece. Estava ao contrário. Cadê você? Acontece. Tá me vendo? Por enquanto, não. Acho que é um atrasozinho. Ai, meu Deus. Cadê Tá me tu? vendo? Não, vou tirar e vou botar de volta, tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos tentar outra vez. Vamos ver se agora dá certo. Boa noite a todo mundo que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Agora vai, hein? A internet parece que não está colaborando muito. Como é que tá para vocês? Me avisem aí. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo super bem, mas eu não tô te vendo. Peraí, Vocês sabe o que eu vou estão fazer? vendo, gente? Vou entrar normal e vou te solicitar. Peraí, pode ser? Pode, lógico. Peraí. Essas coisas acontecem às vezes. Aconteceu, quem tava aqui viu, né? Na live do Pedro Bandeira, suei para conseguir fazer o negócio funcionar. Vamos ver se agora vai rolar. Eu também não tava vendo, Renan. Também tô ouvindo, Maria, mas não estava vendo. Vamos ver se ele volta agora, senão a gente derruba essa live e volta de novo para ver se funciona, tá? Vamos lá, última tentativa nessa live, senão a gente sai e volta, que pode ser um problema dessa transmissão, tá bom? Já adicionei. Olha, eu vejo uma parede, uma cama belíssima. É um divã. Pronto. Ah, agora sim! Olá! Cheguei! Boa noite, querido. Tudo Boa bom? noite! Ai, eu tô tão feliz de estar aqui no seu Instagram. Não faz Eu ideia. também, estou muito feliz. Prazer enorme conversar com você. Muito obrigada, viu? Eu que te agradeço pela oportunidade, nossa, da gente poder mostrar nosso trabalho, da gente poder mostrar nossa cara também. É maravilhoso isso, Tô aqui maravilhoso. pra Eu isso. tenho assistido vários e eu tenho aprendido muito. Tá sendo muito importante pra mim, de Tem verdade. sido muito bom, né? Eu também tô aprendendo pra caramba. Eu acho que quem tá se divertindo mais com isso tudo sou eu. Tem tido um pessoal muito legal, tanto nos comentários, o pessoal que assiste, que contribui pra caramba também, quanto os entrevistados, né? Sempre um pessoal que tem alguma coisa legal pra acrescentar. Deixa eu te Ai, apresentar. me Vamos lá. apresenta. O nosso entrevistado de hoje é escritor e drag, é autor do livro Transderela e dos contos O Essa Mais bebê, Esquisito da Turma e Rapunzel e a essa Síndrome bebê, de Down. Linda essa capa. Essa linda, Rapunzel e a né? Síndrome de Down é uma releitura do clássico que todos nós já conhecemos. Por culpa da quarentena, Lady Lino não pôde comparecer, mandou o artista por trás da drag para vir conversar com a gente.
Seja bem-vindo Exatamente. à sua Mas assim, casa, né? Instagram, hoje em dia ninguém passa vontade com o Instagram, né? Então, assim, se quero te ver diferente, eu posso parecer diferente aqui, tem um filtrozinho de drag, aí eu posso passar, Meu Deus, que posso passar a live assim, arraso! Que coisa maravilhosa! Não conheço esse não filtro. é? Vou falar do meu Divino. trabalho dessa maneira. Eu espero que me levem a sério. Não, traz o Lino de volta por enquanto. Depois, quando eu for falar de drag, você bota a drag aí. Traz o Lino de volta pra mim. Fechou, Vamos fechou. lá. Me indica um livro, Lino. Ah, indicar um livro. Eu pensei muito na Marca de uma Lágrima essa semana por causa da entrevista do Pedro, tá? É o Agora meu você livro falou de livro, eu tenho a favorito. Marca de uma Lágrima. Eu amo. Eu tô lendo um livro chamado Não Inclui Manual de Instruções. Eu sou péssimo de nome, gente, eu sou bom de rosto. Mas depois eu te passo. Eu sou ruim dos Que é um dois. livro bacana. É um livro que fala sobre um jovem LGBT, ele é gay e ele é autista. E fala sobre essa relação dele com um cara mais velho que ele conhece. Ele tem uma mãe que super apoia ele e torce para que ele encontre um namorado que entenda o jeito dele. Eu tô amando. Ai, Tô que amando esse. beleza. É bom quando a gente descobre um livro assim e gosta, né? Porque eu tenho lido tanta coisa que eu não tô gostando. Tipo, comprar uns livros, juro, uns livros que tem uma capa linda, maravilhosa, um título fantástico, e aí Não não, vai. não sei se é porque o livro é ruim, não é isso. É porque talvez não seja o meu estilo, né? Eu tô dando chance pra tanta coisa nova que acontece, né? Pode acontecer. É bom quando a gente Sim. descobre um livro assim que você já tinha ouvido alguma referência desse livro ou você descobriu sem querer? Ele faz parte da grade da editora que lançou Transderela. Sim. E eu acho que é muito legal. É lógico, a gente tem que ter referências, precisa ter, a gente tem que ler os clássicos, mas eu acho maravilhoso quando a gente faz uma turminha que a gente para ler a galera que tá chegando, né? Assim como eu quero que as pessoas leiam Transderela. Lógico. Então, eu tô começando a ver, assim, a galera que assim, tá comigo, sabe? No mesmo lugar que eu. E vendo o que a galera tá trazendo de novo. Ai, Então, manda eu tô todo achando mundo pra maravilhoso. mim. Manda todo mundo Vou pra mim, mandar. Lino, por favor. Me Vou conta como é mandar. que é a sua história com os livros. Você foi uma criança leitora? Você foi um adolescente que leu muito? Primeiro, quantos anos você tem, Lino? Que você parece ser muito jovem. Obrigado, é o creme que eu passo. Não, eu tenho Dá essa 26, receita. eu tenho 26, tô chegando nos 27, tô um pouquinho de medo dos 27 anos. Relaxa, começa a ficar Hum, ruim com 30. bacana. Tenho 26 anos, e assim, eu fui uma criança que eu gostava muito, eu sempre gostei muito de conto de fada. Sempre gostei muito. Eu tinha uma coleçãozinha assim, na verdade, eu tive várias coleções de contos de fada. Muitas, muitas mesmo. Eu tive um livrão de mitologia, eu sempre fui muito visual, sabe? Uhum. Acho que lá na minha infância era mais isso. É que eu fui tomando gosto pela leitura fazendo teatro. Porque, na verdade, a coisa do pensar em lançar um livro e de investir nisso mesmo foi bem depois que eu vivi muita parte da minha vida mais fazendo teatro. Eu estudei artes cênicas, eu fui para São Paulo, né, me formar. Depois de toda a bagagem que eu aprendi, a primeira coisa que eu escrevi na minha vida foi uma peça de teatro. Então, foi o palco que me levou para. Eu acho que eu tenho uma história. Entendi. Não que não tenho pessoas que não tenham essa história, mas eu converso com a galera e a galera é muito assim, sempre gostou de escrever, né? E aí eu fui pegando gosto durante a minha experiência como ator. Entendi. E aí, então, a Não sei se eu primeira expliquei coisa que bem. você. Não, explicou. A primeira coisa que você escreveu, começou a escrever, foi texto para teatro, né? Você é formada em artes cênicas, né? E Transderela foi seu primeiro texto ou você já tinha escrito alguma coisa antes? Foi, foi. Ah, volta e meia a Foi o gente escreve primeiro uma texto? coisinha. Mas assim, que eu botei pro mundo, as pessoas viram, foi o primeiro. Caramba, que Foi a bacana, primeira. já fez sucesso assim de cara, né? E Já! aí, Foi maravilhoso.
E me conta como é que teve essa ideia, porque a Transderela, fala pra quem não conhece, é uma releitura da história da Cinderela, tendo uma protagonista trans, não é isso? E é para público Isso. infantil, né? É. Foi assim, quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a dar aula de teatro numa escola para crianças. E aí o diretor dessa escola virou para mim, ele viu que eu era gay, ele viu que eu gostava de falar sobre empoderamento LGBT. E aí ele falou para mim que tinha um grupo de pessoas transexuais no período da noite na escola que estavam sofrendo muito preconceito. E que se eu não pudesse dar uma oficina de teatro para fazer as pessoas entenderem aquela realidade que era diferente, né? E aí eu falei, pô, eu topo, aluno de artes cênicas que precisa pensar num TCC. Na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus, eu acho Caiu no meu que é colo, né? incrível. Nossa, eu vou ficar muito feliz de fazer isso. Aí eu falei, mas primeiro eu preciso conversar com as trans, né? E ver se elas topam. E aí a gente parou um dia, eu conversei com elas numa sala, e uma travesti me peitou, assim. Ela falou assim, olha, o que a gente passa nessa escola, eu passo quando eu vou na padaria comprar um pão. Eu passo quando eu vou na farmácia comprar um remédio. Então, a gente não precisa da sua aula de teatro. E aí eu fiquei muito triste, eu olhei pela Muito forte realidade isso, dela, né? porque ela tacou, exatamente, ela tacou na minha cara, ela tava certíssima, e eu fiquei muito triste, pensando assim, poxa, eu queria que a travesti tivesse gostado de mim, sabe? Mas aí, a maioria das pessoas trans saíram da sala, mas ficaram algumas que falaram, porque queriam aprender a fazer teatro também, nunca tinham tido a oportunidade de fazer teatro. Você tá me ouvindo? Tô, tô super compenetrada. Aí, tá, que deu uma travadinha. Ah, tá. Aí, eu continuei fazendo esse processo com elas e mudou a minha vida, sabe? Você conhece uma realidade que é tão diferente, porque assim, eu sou gay, eu passei por coisas horríveis na minha vida por ser um menino gay, sim, eu sofri um bullying desgraçado, mas quando a gente olha para uma realidade de uma mulher trans, de uma travesti, e principalmente pessoas da periferia, e principalmente pessoas negras, você vai levar um tapa na tua cara, sabe? É muito diferente. Não tem como a gente que é privilegiado olhar para isso e não fazer nada. Entendeu? A gente precisa ajudar, de qualquer forma. E elas mudaram a minha vida. E, de repente, eu virei o Lilo que anda com as trans. Todo mundo me via andando com transexual pra lá e pra cá. Todas as pessoas, tudo que eu fazia em relação à arte, eu sempre tentava envolver pessoas trans junto comigo. E aí eu conheci uma menina que ficou muito minha amiga, que o sonho dela realmente era ser atriz. Ela não queria fazer teatro por uma questão psicológica, para trabalhar alguma coisa, ela queria ser atriz. E ela estava tentando pegar alguns trabalhinhos para ela. E aí eu estava fazendo uma peça da Bela e a Fera como ator. E a menina que fazia a Bela era muito parecida com a minha amiga, que se chama Alicia dos Anjos, ela é uma atriz trans, e a menina que fazia a Bela era muito parecida com ela. E aí, no final de uma peça infantil, a princesa sai para tirar foto com criança, para abraçar as crianças, e aí a gente estava olhando aquela cena, e aí eu olhei assim, e eu falei assim, como seria se a minha amiga trans fizesse uma princesa Disney? Como que seria isso? E aí, eu acho que eu recebi Transderela de algum lugar, porque a história veio inteira na minha cabeça. Fez assim, pá! Falei, gente, a gente pode fazer uma nova versão de algum conto de fadas. E aí, na hora, veio a Cinderela. Na hora. Acho que é porque, não sei, por mais que a Cinderela não foi necessariamente a primeira princesa Disney, a primeira é a Branca de Neve, mas por mais que ela não seja a primeira, eu acho que ela tem esse inconsciente nosso, né? Ela tá no nosso... Ela tem uma história de superação, de aceitação, de sofrer bullying da própria família, o que muitos gays passam, imagino trans, então como não deve ser. Então é complicadíssimo, né?
Você fez uma Muito. ligação perfeita ali. Aí eu parei e pensei assim, mas pô, a gente pode fazer um conto de fadas completamente diferente. Esse príncipe que a Transderela vai ter, ele tem que ser um cara alto, branco, padrão, vai salvar ela de tudo. Na minha faculdade eu tive muitos amigos que são artistas que linkam os seus trabalhos com militância preta, que tem bandas que realçam a cultura afro, e várias vezes a gente sentava e eles falaram assim, olha, Dé, a gente não aguenta mais. Quando chamam a gente para fazer algum trabalho, a gente não é protagonista, a gente não é rico, a gente é só a galera que trabalha, escravo, empregado. E aí eu O falei, bandido. aqui na Transderela não. O bandido. Aqui na Transderela não. E aí eu pensei assim, eu acho que esse príncipe ele tem que ser negro. E a família real inteira tem que ser negra para a gente conseguir levar. Eu estava pensando não apenas como uma questão de história, mas teatro, né? Representatividade no palco, né? E, Sem dúvida. e aí eu falei, eu quero que a minha família real inteira seja preta. Inteira, inteira, inteira. E tipo, na história da Cinderela mesmo, a mãe do príncipe, ela já tá falecida, e o pai que fala para ele fazer o baile. Então eu troquei, eu botei uma rainha. Então é uma rainha que fica o tempo inteiro conversando com ele, né? As guardas desse castelo são mulheres, a guarda real. E na família da madrasta, a gente tinha a figura de duas irmãs que maltratavam a Cinderela. Aqui na Transderela tem uma irmã, mas também tem um irmão, que é para ter uma figura masculina dentro da casa, que a madrasta usa como comparação para virar para Transderela e falar que ela tem que ser igual àquele menino. Entendeu? Uhum. E aí, de repente, não friamente falando, eu quero problematizar um monte de coisa. Não, não é isso. Mas se a gente for olhar para a podridão que a gente tem dentro da gente, a gente percebe que um assunto acaba puxando o outro. Quando eu olhei para a estrutura da família da madrasta, e eu olhei que tinha uma menina, e na história da Cinderela, a madrasta acaba forçando as filhas a serem damas, e elas são todas estabanadas, não foi impossível não olhar para essa menina e pensar em algum drama que ela poderia viver. E aí eu acabei falando um pouquinho sobre a gordofobia. Sobre uma menina que não segue os padrões de beleza que A sociedade impõe, toda no caso, mulher a mãe precisa seguir. dela devia ter uma pressão, né? Exatamente. Então, assim, eu pensei nessa história, super casou, eu escrevi o texto, virei para os meus amigos, porque eu sempre fui de teatro, assim, de vamos, 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 vamos. A gente está sem dinheiro, a gente está sem nada. Talvez que a gente tirar da sessão, a gente vai comer uma pizza, mas vamos, vamos. O patrocinador vai E bancar a a pizza no gente... final. Exatamente. Não, se tiver patrocinador, né? Porque a gente... Nossa, a gente faz Quando cada coisa consegue, para né? fazer peça de teatro. Eu fiz teatro também, sei mais ou menos como é que E... funciona. Então, você sabe, é babado, né? E aí, a gente se reuniu, a gente fez a peça. A primeira vez que a gente experimentou esse texto com o público era voltado para infantil. Era literalmente para criança. A gente fazia uma sessão à noite e uma sessão à tarde. Tem várias pessoas no meu grupo de teatro aqui, tá? Só para falar. Tem o Ale, Olá, o sejam todos Pedro, né? bem-vindos. Eles estão tudo aqui assistindo a gente. Depois vocês falam, tá, gente, da experiência da peça, né? A gente conversa. E aí, me perdi. Você estava falando que as sessões primeiro eram totalmente focadas no público infantil. Você fazia uma sessão à Totalmente para noite e outra à criança, tarde. Isso. à tarde. Aí, a experiência que a gente teve com as crianças foi maravilhosa. Foi maravilhosa. Porque as crianças, elas não têm preconceito, sabe? Os adultos que ensinam as crianças a serem preconceituosas. Sem dúvida. Tem criança que assistiu a Transderela várias vezes e já tem referência de princesa a Transderela. De tanto que foram, assim. E defendiam e entendiam
a cabeça daquela protagonista. E xingavam a madrasta, mesmo assim. Teve uma menina que uma vez assistiu, ela odiou. Agora, por que que na hora de eu pensar no livro, Não, mas ele calma tem aí, essa capa peraí. louca? Deixa eu só fazer uma pergunta, que é importantíssima. Você fez Tá. essas apresentações onde? Porque Ah, a gente alugou um... a minha grande questão é: os pais não tiveram preconceito para levar os filhos? Teve uma aceitação bacana, assim? Porque a gente sabe a realidade dura que a gente está vivendo hoje em dia está pior do que a Idade Média, se duvidar, né? Nossa, Então, você me fez lembrar de uma coisa que eu nem estava lembrando de falar aqui. Na semana, era 2017, quando a gente fez o primeiro experimento da peça. Na semana que a peça estreou, a Judith Butler, que aham. ela é uma filósofa, assim, ela fala sobre gênero, ela é incrível, ela é maravilhosa, e ela estava no Brasil para dar umas palestras. E na semana que a gente estreou a peça, a galera conservadora seguiu ela já ia voltar para o país dela, eles seguiram ela no aeroporto, fizeram bonecos dela, queimaram, mandaram ela nunca mais voltar aqui porque ela estava querendo que as crianças virassem trans. E eu lembro que eu fiquei doente, assim, atacou o meu físico esse medo, porque a gente batalhou tanto para fazer a peça acontecer, sabe? Imagino. E ver que o país estava andando para trás em segundos era muito, era assustador. Mas ao mesmo tempo, o fato da gente estar ali fazendo era muito necessário, né? Quanto E mais vários delicado o pais, momento, mais necessária é a luta, né? total. E aí vários pais levaram suas crianças de boa para assistir e faziam questão de levar, sabe? Acho que uma vez ou outra, quando a gente voltou com a peça ano passado, teve uma sessão que a gente fez que foi uma mulher que ela concordava com a madrasta em tudo. E cada Ó, vez que a peça tinha, a madrasta falava, ela fazia uhum, uhum. E cada vez que a peça eu tinha quase alguma engasguei fala, agora. te juro, ela concordava. E cada vez que a peça tinha uma parte que falava, meu, enfim, que você precisa ser você, que você não precisa ter medo da sociedade, tá? Ela ficava assim, desse jeito. Gente, a E gente acha que não tem gente assim de verdade, né? Porque às vezes eu falo assim, não é tem. possível que tenha alguém igual essa madrasta. Isso é coisa de ficção. Não, tem gente que é até pior, né? Tem. Aliás, é até uma coisa legal de falar, porque quando eu escrevi, as falas da madrasta não tem nada que eu inventei. São coisas que eu ouvi no meu processo trabalhando com as mulheres trans, na rua, vídeos que viralizaram. E são falas muito pesadas. São Aham. falas muito pesadas, porque é muito preconceito. E eu senti que era muito necessário que eu não mudasse nada da fala da vilã. Porque o Brasil meio que está assim, né? Então a gente precisa servir de espelho. A gente que escreve, a gente precisa botar uns espelhos nas caras das pessoas. E aí, na hora de pensar no livro, eu pensei assim, eu ainda quero fazer uma versão bem mais infantil do livro da Transderela. Mais pra frente. Eu acho que esse eu recomendo para adolescente, não pelo tema de gênero, não por causa disso, Mas mas pela pela linguagem que você usou violência. mesmo. Exato. A madrasta é muito má, porque ela é muito real, sabe? São falas que a gente ouviu do nosso presidente, são falas que a gente ouviu de pessoas que pensam como ele, entendeu? Então a gente precisa botar esses espelhos nas pessoas, não tem jeito. Então vamos lá. A peça foi um sucesso maravilhoso, apesar do momento estranho que a gente está vivendo. Teve uma boa aceitação. E aí você pensou, vou transformar Transderela em livro.
Em que momento você teve essa ideia e como foi encontrar a editora para fazer isso? Então, muita gente gostou. Ai, meu amigo falou uma coisa ótima. A madrasta diria, e daí? Realmente, sim, ela diria, e daí? Cabe certinho na boca, né? Certinho, É o seguinte, fez muito sucesso na época, deu um burburinho. No ano seguinte, eu tive uma... Foi assim, ó. Eu me descobri escritor, escrevi a peça, fizemos a peça. Um ano seguinte, apareceu uma oportunidade como ator na minha vida que eu precisei pensar bastante qual caminho que eu ia seguir. Porque eu fiz um teste e a porta quase abriu. Eu tava na portinha, assim, ó. E ela quase abriu para eu fazer o trabalho, que ia precisar totalmente de mim. E aí eu engavetei, sabe? Eu falei, não, porque deixa eu ver se dá certo, né, na minha vida, um trabalho como ator, eu tenho estudado tanto. Mas a porta não abriu. E aí eu repensei a minha vida inteira. Porque a vida do artista, ela já é incerta, né? De todos. Todo mundo que trabalha com arte, a gente sabe que é um tiro no escuro. Mas a do ator, ela é uma vida que a gente acha que ela é uma vida muito ativa, mas ela não é. Porque você espera o seu teste, você espera... se você se prepara para um teste, você espera saber se você passou. Se você não passou, você tem que... Então demora muito tempo. Exato. E eu percebi que eu não estava mais nessa pegada, pessoalmente falando. Eu gosto de criar as minhas coisas e fazer as minhas coisas acontecerem. E as pessoas falavam para mim, você tem um ouro na tua mão, muita gente precisa dessa história, as pessoas precisam ler. Eu me problematizei várias vezes, porque a gente fala tanto sobre local de fala, e eu não sou uma pessoa trans. E eu me problematizei várias vezes. Será que é para eu contar essa história? Será que é ou não é? E aí eu fui trabalhando muita coisa dentro de mim, assim, que por mais que talvez não seja o nosso local de fala, é a obrigação do artista saber trocar de pele. É a obrigação nossa ter empatia por uma realidade que não é nossa. E dar voz, né? De dar voz, sim. É lógico que se você pegar um livro escrito por uma mulher trans, você vai encontrar uma outra força que talvez você não encontre na Transderela. Mas a Transderela, ela conversa, sabe? Muita gente manda recado pra mim, falando assim, eu finalmente consegui entender a diferença de gênero para sexualidade lendo Transderela. E aí eu vejo que eu fiz o meu trabalho de uma forma muito bacana, sabe? Tipo, eu tô ajudando as pessoas a entender. E eu acho que isso é a coisa mais gratificante. Porque eu ia assistir peças de teatro com a minha amiga trans e a gente não aguentava mais assistir peças de teatro onde a trans morria, onde a trans fazia programa, onde a trans era assassinada. A gente saía pesado, sabe? A gente não aguentava mais ver. E aí eu percebi que eu precisava levar um pouquinho de magia para esse assunto. A realidade já é tão dura. Sonhar. A gente precisa de um final feliz, a gente precisa de fada, a gente precisa de encantamento, a gente precisa, senão a gente pira. E aí você resolveu publicar? Né? Resolvi publicar, pesquisei um monte de canal de YouTube para saber como que eu deveria fazer isso, perguntei para um monte de gente, tava morrendo de medo porque é o meu primeiro livro e por mais que seja leve, a capa seja rosa e a conto de fada, a gente tá numa fase do Brasil tão polêmica e a Damares falando da Elsa lésbica e ela ia beijar a outra. E aí eu venho com uma Cinderela trans. Ai, meu Deus do céu, vão me caçar. E achei uma editora chamada Se Liga, que é uma editora que foca em diversidade. Foca em um público adolescente e em diversidade.
Eu falei, é aqui que eu tenho que ir. Eu tenho que andar com essa galera. Não adianta eu tentar eu procurar uma editora que não queira falar a minha língua, porque a gente compra briga, né? Quando a gente vem mostrando que a gente é diferente, a gente tem que estar preparado para enfrentar algumas coisinhas. E eu precisava estar com a galera que vai pra guerra, igual eu tô fazendo. E aí você conseguiu fazer a publicação por esse selo que você encontrou. Isso, eu fiz um book proposal. Nossa, você é muito chique, gente! Eu fiz um book proposal, mandei o book proposal e, assim, na peça, aí entra um pouquinho, eu sei que a gente ia dividir a parte da drag com a literatura, Não vamos dividir, mas... não. Essa era a minha próxima pergunta. Onde é que entra a Lady Lino nessa linha do tempo? Quanto tempo você faz drag? Onde é que isso entra na sua história? Então, a minha experiência com teatro, eu sempre, mesmo que eu tentasse fugir, lógico que uma vez ou outra eu fiz um personagem diferente, mas a maioria dos personagens que eu fiz na minha vida exigiam que eu me montasse. Até quando eu fazia, assim, teste pra alguma coisa, acabavam botando uma peruca na minha cabeça. E eu percebi que eu me identificava muito com esse universo. Ser drag é muito difícil. Muito difícil mesmo, em vários sentidos. Mas eu adoro. E aí, a gente estava decidindo como seria as coisas da Transderela, e eu percebi que seria muito legal se a fada madrinha que viesse conversar com ela fosse drag. Então eu pensei, tem que ser uma fada drag madrinha. E aí a gente foi conversando sobre quem poderia fazer, nananana. Aí eu falei, quer saber? A peça é minha. Foi eu que escrevi. Eu é que vou fazer esse elenco aí. Exatamente. Vai ser e aí nasce Lady Lino nesse momento? Sim, nasce Lady Lino. Então, não necessariamente Lady Lino é uma batizada. jovem, né? Ela é novinha. Não necessariamente com este nome, porque eu queria que seguisse uma linha de fada. Já eu falo melhor sobre isso. Mas, assim, eu percebi que essa fada da Transderela, ela me trouxe essa força. Ok, vamos botar o salto no meu pé e vamos fazer as coisas acontecerem. E aí, eu fazia a drag na peça. E aí eu pensei, pô, ia ser muito legal se a fada da peça lançasse o livro. Ia ser muito legal. E também era uma maneira de eu misturar um pouco e misturar a minha vivência com o teatro com a minha realidade entrando na literatura. Ai, dá licença, minha mãe falou uma coisa maravilhosa. Ela então não nasceu, estreou. Maravilhosa! Foi exatamente isso. Bem isso mesmo. E aí eu percebi que uma coisa podia conversar com a outra. E aí sabe, era uma forma de eu mesclar um pouquinho o universo do teatro com a literatura, porque quando a gente vai para o lado da escrita, a gente não aparece, né? Ninguém olha pra gente. A gente tem que entender que as pessoas precisam conhecer a história que a gente está contando. E é isso mesmo. Mas eu falei, por que não colocar um salto alto aqui, né? E aí eu fiz toda a divulgação do meu livro montada de fada. Testando essa coisa Ai, deixa eu falar do meu livro aqui, montada. Deu muito certo. A noite de lançamento do livro teve muita gente e as pessoas ficaram curiosas de saber quem que é essa pessoa que tá lançando o livro com maquiagem. E até então eu era uma fada. E aí eu pensei assim, pô, começou a vir outras histórias na minha cabeça que não eram apenas contos de fada. Começaram a vir umas outras coisas, assim. Aí eu falei, vai ser muito estranho a fada falar sobre uns assuntos um pouquinho mais pesados. Então eu acho que eu vou dar uma modificada na minha drag. Aí que eu batizei ela de Lady Lino mesmo. Que veio toda uma outra figura. Olha só, eu te falei, quando a gente estava conversando, né? Que eu sou fascinada por esse universo de drag. E aí eu vi
algumas fotos de Lady Lino, bem pin-up, né? Bem... O que Lady Lino anda fazendo além de divulgar os seus livros? Que você escreve e ela é a garota propaganda, né? O que ela anda Pode fazendo ser além assim. Ah, eu disso? adorei essa colocação. Mas A é Lady, isso, ela é nesse total garota momento, propaganda. eu acho que nesse momento a Lady, ela tá em quarentena, bêbada. Eu acho que assim, a Lady, ela me dá uma liberdade muito grande de, de explorar muita coisa. É que eu não tive muito tempo de mostrar tudo que eu estava preparando para fazer com ela, porque a gente caiu numa pandemia, né? Tivemos esse Mas, por exemplo, inconvenientezinho. a gente teve esse vírus. Pequena entrada Mas, aí. mas assim, quando eu saio de Lady Lino, eu não vou para lugares que uma drag costuma ir. A primeira vez que eu saí de Lady Lino, eu fui para uma hamburgueria com os meus amigos e eu comi montada. E eu já fui em shopping domingo à tarde, eu andei montada no shopping com meu amigo, entendeu? Como é que é a reação Porque das pessoas? olha, tem gente que ama e tem gente que abomina, né? Eu teve uma mulher que uma vez eu tava no shopping da Paulista, e ela me deu uma olhada assim, tipo assim, você não vai roubar o meu marido, vagabunda, sabe? Gente, o que E é ela me deu isso? uma Que olhada insegurança é bem essa, assim. meu Deus? É. Agora, tem Eu, gente que olha e fica encantada também. eu vejo que assim, Então, não é meu lugar de fala, obviamente, isso é uma observação de fora. Eu vejo que, apesar do preconceito enorme que as pessoas têm, elas ainda conseguem dissociar a imagem da drag quer dizer, não todo mundo, né? Mas da sexualidade, porque não necessariamente você precisa ser homossexual para ser drag queen. Drag queen é uma arte, né? Então, não. são duas coisas completamente separáveis, né? Muitas vezes você É. tem artistas homossexuais que fazem drag, mas não é uma condição sine qua non para. Mas como, por exemplo, Pablo Vittar, quando surgiu, as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que era Pablo Vittar, por que ele não fazia questão de ser chamado de ela, porque quando a Pablo no palco é uma drag cantora que performa. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Mas eu ainda vejo que para a drag ainda há um lugar de admiração, carinho e respeito por causa dessa possibilidade de se separar a sexualidade. As pessoas meio que vamos ignorar que isso é do universo LGBT, porque vamos ignorar isso e beleza, vamos aceitar. E aí, quando você me fala que tem essa... Gente, é muita insegurança. Você achar que só porque você estava belíssima, vestida de drag, comendo seu sanduíche, que você vai roubar o marido da outra, gente. É louco demais isso. Não, mas uns olhares. Assim, quando os homens olham, eu vou ser bem sincero, eu não sei se eles estão querendo me bater ou se eles estão querendo outra coisa. Entendi. Porque eu não sei se é um fetiche, se é uma raiva, um negócio. Eu não sei. Eu teria não sei medo, identificar. particularmente. Eu, no seu lugar, teria medo, porque a sociedade está muito louca. Mas, assim, quando qualquer drag que andar montada por aí, não é legal andar sozinha. Nunca. Eu sempre ando com a minha quadrilha. A gente tá sempre junto. Entendeu? E você hoje tem muitos amigos que se sapatos. montam? Eu tenho mais amigos que são artistas e se precisar se montar, se montam. Entendi. Drag queen, as amigas que eu tenho drag queen não são amigas que moram comigo em São Paulo. São pessoas que eu conheço que fazem drag em outros lugares e a gente conversa, sabe? A gente se apoia. Uhum. Mas assim, o universo drag, eu percebo assim, já foi mais abafado. Hoje em dia, não tem como a gente falar disso sem citar a Pablo e tantas outras que vieram antes dela. Mas assim, cresceu muito, porém, eu acho que no meio LGBT, a gente já consegue olhar para uma drag e respeitar muito o trampo dela. Falar assim, essa daí faz o corre dela, e olhar com outro olhar, assim. Mas eu acho que no universo hétero, a gente tem muito chão para andar, entendeu?
Mas eu A acho gente que tem ainda muita é. coisa acontecendo. Eu, como hétero, pra você ter noção, fui começar. A gente já tem drags no Brasil fazendo um trabalho muito maneiro, principalmente na comédia, há muito tempo, né? Mas assim, eu fui É, começar a conhecer e entender melhor esse universo, principalmente essa questão de que, não é porque é drag que é gay, por causa do RuPaul. Então eu acho que sim, ele foi um puta precursor com foi. o RuPaul Drag Race e trouxe isso pra dentro da casa da gente. É claro, por ser Sim. no stream ou então na TV por assinatura, você tem que aceitar aquele conteúdo entrar na sua casa. Mas ainda assim, foi um puta passo pra fazer com que Foi. esse universo se aproxime mais, né? Fique menos Sim. estigmatizado, digamos assim. Enfim, Total. eu Nossa, imagino teve que. uma temporada do RuPaul que marcou a minha vida. Aliás, a Lady Lino, ela é bem inspirada numa ganhadora do RuPaul, que eu amo, que é a Jinx Monsoon. Que é uma drag que eu amo, que Quem? assim, eu Peraí, acho que ela abre cortou, a fala boca, de ela leva novo. o nome dela. Que travou na hora. Ah, tá. É Jinx Monsoon. Depois procura. É uma drag ruiva. Eu sei E quem é. toda vez. Ah, ela é maravilhosa. Eu Eu sou amo ela. viciada nesse Acho programa, que. amor. Eu sou ruim de Ai, que nome, mas eu sou maravilhosa! viciada em RuPaul. Amo. Não Ela é perco uma. maravilhosa. Eu acho que toda vez que ela abre a boca, ela leva uma palavra de amor, assim. E eu vejo a minha Lady Lino muito dessa forma. O que eu puder falar de amor e tal, eu tô dentro. E, e eu acho assim, a minha terapeuta falou uma coisa muito legal sobre drag queen pra mim. Porque, querendo ou não, a drag, ela te dá uma força, sabe? Tem coisas que eu não consigo fazer assim, do jeito que eu tô falando com você. E olha que eu sou bem solto, assim, pra conversar, mas quando eu tô montado, é muito mais fácil fazer Mas eu com acho que ela. isso tem muito também porque por você ser ator. Eu tenho amigos que eu falo assim, vai fazer stand-up, né? Na época que tava todo mundo duro. E aí nada, e só stand-up fazendo sucesso. Eu falei, cara, vai fazer stand-up, teu texto é bom. Aí eu falei assim, não, eu preciso estar maquiado, montado, eu preciso Uhum. estar no corpo de um personagem, estar com o personagem no corpo, senão eu não consigo. Aí eu falei, bom. Então também tem isso, né? É, A, não é a, fácil. E assim, a personalidade da Lady Lino, você também se inspirou nessa drag? Ou você montou de coisas suas sim, também? eu me inspirei na minha drag, na Jinx. E tem outras drags também que, nossa, me inspiram demais. A Lorelai me inspira demais. A Rita Von Hunt me inspira demais. Ela é maravilhosa. Tanto que eu acho que eu comecei a gostar do estilo pin-up de tanto Por que causa eu fiquei dela. vendo a Rita. E, nossa, eu acho assim, ser drag é um trabalho tão árduo, sabe? É um trabalho tão. E é muito bom ver que cada vez mais drag queens estão saindo das caixinhas que as pessoas colocam. Mas, como eu falei um pouquinho antes, eu acho que a gente ainda tem muito chão. Porque tem muitas pessoas heterossexuais que ainda colocam a drag como uma palhacinha que tá ali para divertir. E tá tudo bem se a drag for uma palhaça para divertir, sabe? Você só tem que entender que é uma arte muito específica em que cada drag pode São ser uma vários coisa nichos. diferente. A Rita é uma, É, né? Que, putz, a Rita é uma. inteligentíssima, maravilhosa falando. Enfim. Ela é incrível. Criatura, eu E a tenho Paula é 15 minutos de outra. entrevista com você pela frente só. E eu tenho pergunta pra caramba pra te fazer ainda. Vamos lá. Vamos. Me fala o seguinte: você tá pra lançar dois contos, né? O Mais Esquisito da Turma e a Rapunzel e a Síndrome de Down. O Mais Esquisito da Turma é baseado em fatos reais? É baseado em fatos reais. Muita coisa que aconteceu comigo, mas eu não tô contando assim. Aham. Criei um personagenzinho. Lógico que eu modifiquei uma coisa ou outra, mas é praticamente o que aconteceu na minha vida em relação a bullying na escola. Sem querer dar spoilers da história, mas eu sofri
pra caramba na escola. Desde criança eu tive professor que falava que eu precisava ir para a igreja, porque eu era afeminado, os professores me xingando, até rolar uma expulsão, assim. Até virarem. Meu pai trabalhava na escola, e aí demitiram meu pai e me expulsaram. Porque eu comecei a contar para as pessoas que eu era gay. E Gente, aí muito eu. chocante isso. E aí eu falei, ai, quer saber, eu preciso botar isso para fora de alguma forma. E escrevi esse conto. E qual é o público desse conto? É o juvenil? Eu gosto sempre de escrever para juvenil, sabe? Sempre, independente de qual for o tema. Eu gosto, adoro falar com essa galera. E é Gosto. importante, porque eles estão justamente na transição, né? Se você estiver falando para uma criança, um adolescente que está passando por isso, você já ajuda a fortalecer. E se você estiver falando para quem não tem essa referência, você ajuda a mostrar como as coisas acontecem para quem passa, né? É importante a gente ter Nem isso. esse tipo de referência na adolescência, que é quando a gente está moldando o caráter, né? E aí você também tá com esse conto Rapunzel e a Síndrome de Down na antologia Plurais, não é isso? Já tem data de lançamento? Olha, eu acho que a pré-venda termina amanhã e ainda não tem data, até por causa de tudo o que tá rolando, mas eu acho que dá para as pessoas comprarem pela Na internet, pré-venda, né? de boa. E aí me Na fala um pouco pré-venda, sobre esse conto. Inclusão é uma temática muito importante para você, né? Sim, muito. Eu trabalhei muito tempo como orientador de público no Teatro Municipal de São Paulo. Foi assim que eu sobrevivi em São Paulo por muito tempo. Meu trabalho era: senhora, o seu lugar é na fileira A, senhor, o banheiro é ali, a escada, e uma vez foi uma excursão de pessoas síndrome de Down, e eu meio que cuidei dessas pessoas durante a orquestra, e foi uma experiência muito incrível. E aí, um tempinho depois, a minha tia ficou grávida e nasceu o Lorenzo, que é um príncipe. E eu pensei, gente, aí vem, né? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso falar? Porque ela me contou que a mãe dela levou o Lorenzo para uma consulta e uma mulher que estava lá aguardando a sua consulta virou e falou assim, uma mulher não, uma enfermeira, olhou pro meu priminho e falou assim, essas mulheres ficam dando para qualquer um, nasce essas coisas. Que isso? E ela falou isso. E aí eu não posso ouvir coisas assim, sabe? Não dá. Eu preciso fazer alguma coisa para falar sobre essa realidade. Não tem como. E eu gosto de fazer releituras de contos de fada, né? E aí eu pensei, pô, a Rapunzel, ela fica presa dentro de uma torre. E quantas vezes a gente já não se sentiu assim? E quantas vezes os pais de LGBTs ou de crianças deficientes têm mais ou menos a mesma sensação de querer prender dentro de uma torre? Aí eu fiz essa analogia. Mas a história da Rapunzel, eu mudei ela um pouquinho. Ela vai falar sobre oportunidade, sabe? Oportunidade de colocar pessoas com síndrome de Down no mercado de trabalho, inclusão na educação. Conversei com uma amiga minha que trabalha na PAI e ela me explicou o que seria o ideal para uma criança síndrome de Down aprender dentro de uma sala de aula. Como que seria a sala de aula perfeita para ter uma educação inclusiva. E a Rapunzel vem falar um pouquinho sobre isso. Eu tô bem feliz, eu tô bem orgulhoso dessa história de verdade. Eu acho muito E a capa bonito que ficou linda. Eu acho muito bonito que você escolha temas tão delicados que nem sempre são a sua zona de conforto, né? Como o caso da Transderela e como é o caso também dessa da Síndrome de Down, porque
apesar de ter uma pessoa na família, você tá tocando num assunto que não é íntimo seu, né? Não é uma dor sua, né? É uma dor do outro. Eu acho muito importante que as pessoas enxerguem a dor do outro e enxerguem que ela precisa ser difundida e naturalizada para que a gente evite cair. Nossa, o que essa enfermeira falou é bizarro num grau, que é o tipo de coisa que, se fosse É outra horrível. pessoa me falando, eu ia falar, para. Mentira, ninguém fala um negócio desse. É horrível. Não, eu já ia Ela brigar. merecia meia Foi dúzia de tapa, né? baixinho. Ela merecia meia dúzia de Precisa tapa, de vamos uma falar a costa? real. Vamos dar uma costa nessa Precisa. enfermeira. Ela precisa de uma costa. Sua avó ficou devendo? Precisa. Ficou. Mas enfim. Mas sabe, Maíra, a gente precisa de empatia. Por mais que não seja o nosso, é lógico que não dá, né? Se não for a sua realidade, você também não vai inventar um monte de coisa que não tem a ver. Você precisa conviver pelo menos um pouquinho, saber o que é. Mas se você... A gente não tá numa fase do mundo que, se um coração pulsa empatia, a gente não tem que não olhar para esse coração, sabe? A gente precisa deixar ele bater e viver, e é isso. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui, que a gente tá com tempo já nos finalmente. Nossa, eu até me confundi. Olha, seus amigos estão falando que a Lady tá espalhada por aí, fazendo live de yoga ou fumando 2 maços por dia, bebendo 1 litro de conhaque e escrevendo horrores. Essas foram as sugestões Nossa. do Peck Pedro, Alfritzen e Renan.img. A Fritzen disse que a Lady está vendo tutorial de make. Ah, maravilhoso. Acho que não, ela tem muita preguiça. Ah, ela é preguiçosa? Ela tem preguiça. Vamos ver o que mais a pessoa tá falando. A Lia Galavotti está falando: quando Pablo Vittar ganhou o prêmio de melhor cantor, eu até chorei. Não pelo talento dele, porque eu acho que não canta muito, mas por uma drag chegar aonde chegou. A Pablo, quando ela é colocada dessa forma, a Rita Von Hunt também estava falando disso esses dias. Quando as pessoas colocam uma drag queen no lugar de, por exemplo, cantora, sabe? É um lugar que é necessariamente de uma mulher, a gente tem que tomar muito cuidado. A Pablo já falou sobre isso, a Rita Von Hunt já falou isso. É necessário que aconteçam prêmios, porém até eu estava falando sobre o meu trabalho como uma drag escritora. Mas aí eu falei assim, eu tenho medo que as pessoas me coloquem nesse lugar, e eu acho até muito mais forte peraí, eu sou escritor e eu sou drag queen. Então eu quero estar entre os homens, divulgando meu livro, porém eu tô de salto. Porque há uma diferença que as pessoas não entenderam ainda entre ser trans e ser drag. Não é porque você está montada que você se identifica como mulher. Exato. É muito diferente. A drag é a arte, ela é uma expressão artística. E quando você é uma pessoa, é uma trans, é uma travesti, aquilo faz parte da sua identidade. É quem você é. Exato. É bom deixar isso é uma coisa que precisa ser muito falada, né? É isso. Mas assim, olha... eu adoro ver a Pablo subindo. Eu adoro ver a Pablo subindo cada vez mais. Eu acho que ela teve um marco de ter sido a cantora drag mais visualizada, acho que um vídeo... Peraí, vamos reformular. Um clipe de drag mais visualizado do mundo é da Pablo. E a gente tem RuPaul, que tá na estrada há uma cacetada de ano. E a Pablo, acho que também porque brasileiro é tudo maluco, né? Brasileiro não é normal não, gente. Não é normal esse negócio de ficar votando, maratonando de votos. Isso não faz bem não, gente. Porque pode, não é normal. Mas enfim, a gente tem RuPaul que tá na estrada há trocentos anos, fazendo um trabalho incrível, maravilhoso, real. Não que a Pablo não esteja, mas que a Pablo tenha superado em tão pouco tempo. Isso é um feito. Sim. E isso foi um marco importante, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que ela tinha sido convidada para participar do júri do RuPaul, mas parece que não aceitou. Não sei se é verdade. Eu acho que a RuPaul, ela precisa conversar com umas amigas, assim, de virar pra ela e falar,
tem essa mana aqui que tá brilhando, deixa ela, né? É porque assim, também tem uma coisa, muita drag sonhava em chegar na RuPaul para poder ter uma ascensão. E a Pabllo, ela foi tendo uma ascensão sem precisar chegar na RuPaul e sendo do Maranhão. Então, é uma história muito diferente de Cara, outros mas é uma percursos de outras representatividade drags, que a né? gente, ao que eu me lembro aqui no Brasil, eu não conhecia nenhuma outra artista drag que se apresentava como cantora, Como fazendo cantora era sucesso quando brasileira. Pablo bombou. Eu não me lembro de nenhuma. É, Depois disso vieram algumas, né? Mas assim, acho que ninguém alcançou também o status que Pablo alcançou é. Sim, sim, é como verdade. cantora, né? Sim, eu acho que olhando, eu amo RuPaul. Você que é fã, por favor, entenda o que eu vou falar. Mas eu olho para a carreira da Pabllo assim e eu já percebo que é uma coisa tão grande, sabe? Tão em ascensão quanto se juntasse, ia ser maravilhoso. Eu tenho muita Mas isso vontade de ver é a uma coisa Pablo que, lá. querendo ou não, eu também, muita. Eu Mas acho é que uma seria coisa lindo. que isso eu acho que falta no universo das drags, sabe? A união. Tem a cultura do shade, e isso é de drag mesmo, de uma tentando xoxar a outra, mas é Por trás. maravilhoso quando Não, vamos acontece um. combinar que você pode fazer o show ali, uma xoxando a outra, mas por trás dos bastidores tá de mãozinha dada, um puxando o outro pra cima, né? É. Mas é um Que pouquinho é o. difícil, viu? Ai, mas isso é... Infelizmente. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Durante tantos anos, as mulheres foram colocadas num lugar de competição, de umas terem que competir com as outras. Eu acho que quando vocês se montam, vocês ficaram com esse ranço que era nosso. E aí precisa mudar isso também na cultura da drag, entendeu? Que a gente é muito Eu mais também forte quando tá acho. todo mundo junto. Eu também, olha, palmas. Eu também acho a mesma coisa. E eu espero que essa união cresça cada vez mais. Ainda, na verdade, eu espero que o mundo tenha essa mudança depois de tudo isso que a gente está passando, porque não é possível que depois de tudo isso que a gente está passando, a gente ainda tenha tantas competições dentro dos nossos nichos, sabe? A gente precisa se apoiar. Igual você está me apoiando aqui agora, deixar eu mostrar meu trabalho. Ah, seu É isso. Enfim. lindo. Mas Olha é só, a verdade, gente porque tem também tem os 3 minutos. escritores também, né? A gente tem 3 minutos. O Instagram vai jogar a gente pro alto já já. Eu queria te agradecer enormemente. Foi um prazer muito grande mesmo conhecer você. Ainda tá me faltando conhecer Lady Lino, mas isso aí, quando a quarentena acabar, a gente resolve. Que eu vou A prestigiar gente vai ela, seja resolver. lá o que ela esteja fazendo, com toda certeza. Sim. Eu tinha um monte de outras coisas para conversar com você sobre literatura LGBT, então, assim, fica aí um convite para uma próxima. E espero Tá. que quando você tenha um trabalho novo nas mãos, você me mande uma mensagem para a gente poder fazer outra e falar mais sobre esse assunto tão necessário. Queria dizer, se você veio por causa de Lino, fica, eu sou legal, tem muita coisa boa acontecendo aqui, me segue, tem os vídeos das entrevistas anteriores que já estão no meu canal do YouTube, o link está na bio. Se você é um autor ou ilustrador, um profissional do mercado literário que tem alguma coisa legal para mostrar, me manda mensagem também, que esse é um canal aberto para todo mundo participar. Onde é que o pessoal acha seus livros, meu amor? Como é que faz para comprar? Transderela acha na Amazon, no site da Se Liga Editorial. É muito fácil achar, porque na maioria dos meus posts no Instagram, me siga no Instagram. Isso, se Muita você gente veio por causa de mim, muitos posts segue no o meu Lino. Instagram me segue. E aí tem várias marcações. Se liga é facinho de achar. Mas tem na Amazon, mais esquisito da turma tem na Amazon também. Quem comenta, quem dá elogio legal, eu mando por correio um marca-texto do mais esquisito da turma. Olha, 20 segundos dois para brancos. acabar. Acelera a fala, senão vai ficar sem E falar. Amazon, gente, Amazon. Eu estou completamente na Amazon. Obrigada, viu, querido, mais uma vez. Essa live vai ficar durante 24 horas aqui. E na próxima semana tá lá no meu canal do YouTube. Lino vai divulgar para vocês também. Beijos, até amanhã. Tem Marcos de Sá. Beijo, meu amor.